Como era a vida da Mazé? A vida da Mazé era só curtir, beber, fumar, sair, divertir, achando que tudo isso ia melhorar, né, a vida da Mazé. O Diário do Nordeste apresenta hoje o 5º episódio da 4ª edição do projeto Elas. A saúde mental de uma mulher é profundamente afetada quando ela enfrenta condições como pobreza, exclusão social, falta de acesso a serviços de saúde, violência doméstica e discriminação. Esses fatores, frequentemente interligados, criam desafios complexos que comprometem seu bem-estar emocional, psicológico e social de maneira significativa. A primeira coisa que aconteceu na minha vida foi a perda do meu marido, né? Há 13 anos, né? Perdi meu marido. E dessa perda eu fui perdendo. Perdi irmã, perdi primo. E fui perdendo, né? E daí eu fui perdendo até a razão de viver, né? Olha, é um estado de vulnerabilidade, de desamparo que não tem igual, né? É a sensação de abandono, né? É a sensação de estar num beco sem saída, né? De não ter nada que a proteja e que é quase uma sensação de destino. Sabe? Assim, de que é isso mesmo, né? Não há outra forma. Tristemente, é o que eu escuto, né? Assim, ser mulher é isso. O mundo estava se desmoronando em cima de mim. A minha família já tinha me abandonado, né? Meus amigos. Então, eu estava me sentindo só. Eu não sabia mais o que fazer. E daí, eu tomava remédio, bastante remédio controlado. Remédio para ansiedade, para depressão. A gente tem aí um grande índice de mulheres, né, que entram em quadros depressivos crônicos graves, em quadros de ansiedade, que evoluem para um distúrbio mais severo. A gente tem mulheres que caem realmente no álcool, né, que recorrem às drogas. É mais uma fuga. É quase como se não houvesse uma outra via possível de sobrevivência. Não sabia mais o que fazer. Para mim não tinha mais sentido a minha vida. Eu achava que eu ia morrer, que não tinha mais solução. Eu achava que eu estava perdendo meus filhos, a minha família, meus netos. Até que um dia, a minha netinha que hoje ela tem 8 anos, ela é autista, ela tinha 1 ano e meio. Eu começava a beber em casa, né? E ela chegou para mim e disse: vó, bebe não, isso não vai te fazer bem. Se a gente for pensar em questão do uso abusivo de álcool e outras drogas, inúmeras pesquisas apontam que mulheres têm muito mais dificuldade de conseguir um bom tratamento, no caso do uso abusivo de alguma substância, do que os homens. Primeiro porque os homens, eles são, de certa forma, autorizados a beber, né? Se você pega um homem bêbado numa festa, tá tudo bem, é da natureza, é normal, aquilo ali é ok. Uma mulher não, a mulher tá sendo deselegante, aquilo é feio, aquilo é repugnante, aquela mulher não vale. Então, isso também, como eu comentei de outras estruturas, isso é estrutural na sociedade. Certo dia, eu conheci uma amiga, que ela trabalhava aqui, em Quatro Varas, né, que se chama Isa. Então, ela me resgatou. Ela me trouxe para cá, para o projeto. Um dia eu vinha, outro dia eu não vinha. Um dia eu vinha, outro dia já não vinha. E daí depois ela me colocou para ser voluntária, né, para ajudar, né, para poder me tirar do mundo que eu cheguei. Que eu cheguei aqui, eu cheguei muito debilitada, eu cheguei aqui mal mesmo, cheguei arrasada. Eu não tinha mais sentido para viver. E a gente tem que falar sobre isso, né? Então, pensando nas mulheres de modo geral, a gente precisa de letramento de gênero. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa amparar essas mulheres. E assim, quando eu falo essas mulheres, às vezes parece que elas estão distantes, e elas não estão. Na verdade, se a gente for
como eu acho que eu até já tinha comentado que a violência ela escala. Se a gente for procurar assim, aleatoriamente mulheres que já sofreram violência psicológica, a gente vai encontrar em segundos, né? Então, uma das soluções seria falar sobre isso no sentido de quem tem acesso à informação, divulgar essa informação de alguma forma, até evitando replicar certas violências, como a gente vê muito nas redes sociais, por exemplo, profissionais envolvidos, né? Eu acho que existe uma base aí que são os profissionais na saúde, de modo geral, não só a psicologia, todo mundo na saúde vai lidar com isso em algum momento, os profissionais na justiça, né, em suas diferentes instâncias, e na educação. Eu vou tomar uma decisão. Eu vou me focar no projeto Quatro Varas. Eu vou ver se ele tem esse poder de mudar a vida da Mazé. Então foi isso que aconteceu. Me floquei, me entreguei. Eu chegava aqui às 8, saía às 5 horas, às 4:30 da tarde, né, às vezes. E daí fui vindo. Aí daí eu comecei a parar. Não senti mais vontade de chorar, me floquei no meu trabalho. O processo terapêutico, ele é um processo que ele não tem um tempo exato definido. A gente não tem como chegar e dizer assim, olha, vai ser 3 meses, vamos ser 6 meses. Mas nós temos como fazer com que essa pessoa passe a se auto-observar. A gente entende que assim, o que a gente sente, mandamos para o cérebro tem todo um processo orgânico de funcionamento, liberação de hormônios, liberação de, a gente fala, neurotransmissores, e isso vai para o nosso comportamento. Então a gente vai se comportar de acordo com esse movimento, que é sentir, né, levar para o cérebro e do cérebro se comportar. Então, dentro desse contexto, a psicoterapia ela dá esse espaço para que você possa falar do que você sente. E aí essas transformações no comportamento, eles vão acontecendo no decorrer do processo. Eu não acreditei no momento. Eu não acreditei que a minha vida fosse mudar, como agora, né? Para a Mazé de hoje, para a Mazé de antes, ninguém reconheceria. Ninguém. Porque a Mazé de antigamente não era essa Mazé. Antes de eu chegar aqui, não era. A Mazé de antigamente era outra Mazé. Só queria chorar. Carregava muito sofrimento, muito desprezo, né? Muita dor. E quando eu comecei a fazer as terapias, a praticar, né? E ouvir as dores dos outros, eu pedia muito socorro, eu pedi muita ajuda, mas ninguém me ajudou. Ninguém. Quando eu cheguei aqui, eu também fui um pouco discriminada, mas depois eu vi que a discriminação só serve para a gente crescer. Para a gente conseguir identificar os primeiros sinais de que tem alteração na saúde emocional, a gente precisa estar atento ao comportamento da pessoa. Como que ela está funcionando no seu dia a dia? É muito comum se chegar perceber o adoecimento quando a gente tem, por exemplo, um quadro de depressão, em que a pessoa já não consegue estar na sua rotina ativa, onde você encontra quadros de choro muito intenso, então ela já não tem energia para tomar um banho, para se alimentar, até para escovar os dentes. Então a gente tem níveis, né, de depressão, mas também no aspecto de você estar atento a essa rotina, a esse cotidiano. Se a pessoa começa a demonstrar uma certa mudança, por exemplo, de alteração de humor, irritabilidade, um choro muito frequente, isolamento, a tristeza, dentro do seu funcionamento ali de trabalho, produtividade, a falta de interesse por situações que antes eram prazerosas. Hoje, graças a Deus, conquistei o amor dos meus filhos, conquistei amizades. A terapia que eu escutei, né, serviu de lição para mim. Aí foi aí que eu abri os olhos e acordei e disse, isso é para mim. Eu vou continuar, deixar tudo de lado e vou seguir o caminho que eu quero seguir. Eu quero ser uma cuidadora. Nenhuma a menos. Realização Projeto Elas e Diário do Nordeste. Patrocínio Alesse.
Na Casa do Povo, o cidadão vê o amanhã com mais confiança. Apoio. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.